Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E chegamos ao episódio 5 do módulo 2 da série A Ordem. E nesse episódio nós vamos tratar um tema muito importante que tem a ver com o método histórico existencial, entender a ordem como uma expressão de salvação. E esse estudo da ordem, seja ela política, espiritual, institucional, você vai ver que requer mais do que categorias abstratas ou esquemas ideais. Exige um mergulho na experiência concreta da história. Por isso que a gente tem feito esse rastreamento desde a revelação em Israel, basicamente chegando também na filosofia dos clássicos, na filosofia grega, né? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, e então chegando também na patrística, que é basicamente nesse meio que nós estamos agora discutindo bastante só a questão de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, né? Enfim, toda essa história vai nos levar, essa ideia da história vai nos levar a uma perspectiva desse método histórico-existencial que apresenta como uma chave interpretativa poderosa para a gente entender a ordem. Porque esse método ele nos convida a olhar a realidade não como algo dado, algo estático, mas como algo vivido, encenado, respondido. E a ordem não é apenas um projeto que se impõe de cima, top-down, mas é uma busca que se encarna no tempo. Então, entender a história como um elemento de ordem também é fundamento, tá? Uma das coisas que você vai encontrar, principalmente trazendo para o contexto adventista, é que boa parte da perda do simbolismo é também uma perda da história. Quando você perde a identidade da história da igreja, você já não consegue mais aprender com o passado e nem refletir o passado, nem olhar os referenciais que deram origem ao movimento. Basicamente, você vai perdendo os elementos simbólicos desse movimento e é bem natural que isso ocorra como resultado a perda de identidade, né? Principalmente para as igrejas bicentenárias, já falei um pouco disso aqui. Então, é muito importante entender como a história, a experiência concreta da história é também um elemento de ordem. E esse método, profundamente influenciado pelos autores que eu tenho refletido aqui, como Eric Voegelin e tantos outros, entende, obviamente, que a política e, por extensão, eu diria a eclesiologia, não pode ser compreendida apenas por sistemas, a partir de sistemas, mas a partir da experiência humana diante desse mistério da existência, né? E é então que a ordem emerge dessa tensão entre o caos e o sentido, entre o sofrimento e a promessa, né? Entre essa desordem da história e a revelação do eterno. E aplicado isso à vida da igreja, isso significa que nós não podemos compreender a estrutura eclesiástica da igreja adventista não apenas pelos seus documentos, seus gráficos, seus estatutos, seus relatórios, mas a gente precisa compreendê-la como resposta histórica, pessoal. Ela é uma resposta histórica de um povo que busca ser fiel ao chamado divino em meio a contextos que são concretos. A ordem da igreja adventista não nasceu pronta, não veio por osmose assim, já a revelação. Não, ela foi discernida no tempo, tá? Aliás, se você entender como a igreja adventista se organiza, ela é um contexto de embates, né? Um contexto de discordâncias. Ela está vivendo um contexto de muita maturação. Ou seja, todo o sistema representativo da igreja adventista não é um modelo importado. É uma expressão histórica, situada e tensionada. E entender esse contexto é muito importante. Entender essa história é parte de todos os elementos que dão sentido à nossa identidade. Então, a leitura da ordem se dá primeiramente, eu diria, pela escuta da história também. Dentro desse contexto do método histórico existencial, a primeira coisa é a escuta histórica. Escutar os momentos de crise que exigiram reforma. 1888, 1905, 1901, né? Todos os contextos que nós tivemos de tensões na igreja ou mesmo de reformulações são elementos importantes para a gente entender como essa ordem ela passa por essa escuta da história e ela se firma como uma ordem concreta. Escutar os encontros onde o Espírito Santo conduziu a nossa igreja à unidade é muito importante, pessoal. Escutar os conflitos entre tradição e profecia, entre centralização e missão, entre autoridade e serviço é fundamental. E é nesse tecido de experiências vividas que se revela a ordem como caminho. Por isso que eu digo que
Pastores que não conhecem profundamente a história da Igreja Adventista, pastores que não entendem os nossos principais pioneiros. Eu conheço muitos pastores que não sabem nem metade do nome dos presidentes mundiais que nós tivemos. Você, obviamente, com uma geração de pastores assim, você vai ter uma descaracterização, com certeza, daquilo que é a história do movimento, mas acima de tudo da sua identidade. Não haverá nenhum compromisso simbólico com aquilo que deu origem, com os referenciais que deram base ao movimento. É muito importante entender a história desse movimento. Obviamente que fazer os paralelos com os contextos históricos, não somente do surgimento do movimento adventista, mas aquilo que deu background, principalmente para os grandes movimentos que surgiram no período do século XIX, é muito importante. Muito, muito importante. E a aplicação do método histórico existencial, ao meu ver, vai nos libertar de duas tentações opostas. Uma é do dogmatismo estático, que congela a ordem como se fosse um código divino imutável, e a outra é do relativismo institucional, que vê tudo como contingente, como manipulável, né? E entre esses extremos surge uma ordem que eu diria que é uma ordem como processo revelatório, como drama espiritual, como uma expressão de salvação. Ela não é apenas meio, ela é parte do fim, ao meu ver, porque Deus salva por meio da história. Na história a gente vê a revelação, o grande conflito, esse big picture que a gente consegue ver, né, por meio da história, um Deus que salva, um Deus que através da comunidade se faz presente, então a ordem é vivida. E é nesse sentido que quando eu falo para vocês que entender simbolismo, instituição e sentido escatológico é base para a gente entender o que está por trás, pessoal, da ordem. É isso que eu estou tentando cavocar aqui com vocês em toda essa série que vai longe aí, mas que vai dar uma amplitude para você entender como a ordem é importante. Eu já falei isso várias vezes e repito. Meu desejo nessa série é reencantar você com a organização, tá bom? Para você entender esses fundamentos. Se você não vê isso na sua realidade, ser uma ponte, ser um suporte para que isso aconteça no seu contexto. É muito importante a gente entender que a ordem, né, se a ordem ela é uma realidade histórica existencial, ela não pode ser entendida sem recorrer ao simbolismo que a expressa. E o símbolo, ao contrário do signo meramente funcional, ele carrega densidade ontológica. O que é isso, Alex? Eu quero dizer que representa, ela atualiza uma realidade que é espiritual. Tudo que você pode encontrar, as instituições, sejam elas políticas ou eclesiásticas, elas só podem permanecer vivas enquanto conseguirem expressar o sentido profundo que elas representam. Se elas não conseguirem representar esse sentido mais profundo, elas tornam-se apenas caricaturas de si mesmas, burocracia sem espírito. São formas sem vida. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma comunidade simbólica, você precisa entender isso. Ela é uma comunidade simbólica. A sua identidade não está apenas em sua estrutura, mas é no conjunto de sinais que a sustentam. Então, muita gente diz assim, não, eu tenho orgulho da estrutura de gente. Eu também tenho, mas é mais do que isso, entendeu? Existe um conjunto de sinais que sustenta essa igreja. Por exemplo, quando você pega a guarda do sábado como sinal da criação e da redenção, poderoso. O batismo por imersão como sinal de morte e ressurreição com Cristo, né? A ceia como memorial da aliança, a assembleia como expressão da voz do corpo. Cada um desses elementos está impregnado de escatologia. Um símbolo aponta para o fim. E o método histórico existencial, né, essa escatologia simbólica, ela é essencial. Ela é essencial para esse processo, porque ela impede que a instituição se feche sobre si mesma. Porque toda instituição ela corre o risco, gente, de autojustificação, de autorreferência, tá? De fechamento corporativo. É muito perigoso isso e é muito comum. Porque quando ela se lê como símbolo de algo maior, quando ela compreende que a sua razão de ser aponta para o reino, então ela se purifica, ela se renova, ela se mantém aberta à reforma. Guarde isso, ela se mantém aberta à reforma. E o símbolo aqui é que mantém viva essa tensão entre o já e o ainda não. É esse símbolo que comunica a ordem presente quando aponta para a ordem futura. É poderoso, né? Sustenta a comunidade agora, sem deixar esquecer que a sua pátria está por vir. E é nesse dinamismo que a estrutura dá
da Igreja Adventista deve ser continuamente interpretada, não como fins, mas como mediações, não como algo estático, mas como uma estrutura provisória, não como absolutas, mas como sinais escatológicos, pessoal. E é nesse sentido que o simbolismo escatológico da Igreja Adventista deve também informar as suas práticas administrativas, né? Quando, quando todo o nosso entendimento escatológico não desemboca nas práticas administrativas, o que a gente tem é vazio. Vazio na interpretação da profecia e vazio na prática institucional. É muito importante que a escolha de líderes, né, a redação de documentos, a gestão de recursos, a organização dos cultos, tudo deve estar impregnado de esperança. Essa é uma palavra bem comum, principalmente no contexto sul-americano, né? Mas é mais do que simplesmente um slogan. Tá? Isso é o fundamento que dá base para um entendimento daquilo que está por trás do elemento da ordem. A estrutura, gente, ela só é fiel quando ela se deixa iluminar pela eternidade. Nunca se esqueça disso. E a ordem, ela só é legítima quando ela conduz o povo ao encontro com Cristo. Por isso, gente, a gente precisa enxergar a história como encenação dessa ordem. Quando a gente olha desde Israel até a Igreja Adventista, isso é pura encenação. A estátua de Nabucodonosor é uma encenação dessa ordem. A história do povo de Deus é o palco onde essa ordem se revela, né? Não somente se revela, mas também se rompe e se reconstrói. É a partir de Israel, por exemplo, que nós vemos como a ordem ela não é apenas um sistema de leis ou instituições, mas ela é uma encenação contínua desse relacionamento entre Deus e a sua comunidade. Cada momento histórico é uma cena ali em que a ordem é dramatizada, né? Ora pela obediência, ora pela rebelião, ora pela liturgia, uma outra hora pelo juízo. E quando você olha Israel, é interessante porque a ordem divina começa com o chamado de Abraão, né? Uma convocação que organiza primeiramente uma linhagem, um povo, né? E, por fim, uma missão. Abraão, você tem que sair para dar origem a uma nação, mas você tem que sair para ser bênção. Tá? Todas as nações da terra serão abençoadas em ti porque você vai sair para ser bênção. Você olha, por exemplo, Moisés, né? Essa ordem com Moisés se institucionaliza. Tem aí o caráter de lei, de tabernáculo, né? Os juízes. Mas é também em Moisés que se inaugura a tensão entre a ordem recebida e o povo que resiste. A ordem é revelada, mas a sua encarnação é um drama espiritual. E aí, quando você olha em Davi e Salomão, a monarquia tenta conciliar essa centralização e essa espiritualidade. Já com os profetas, a ordem ela é relembrada como justiça, a ordem é relembrada como escuta, como fidelidade. E esse padrão, gente, se repete na igreja cristã primitiva. Você olha ali o Pentecostes, inaugura uma ordem carismática, descentralizada, mas progressivamente você vai ver ali que ela é orientada pela necessidade da missão e da proteção doutrinária. Ali surgem ministérios, né? Critérios, concílios. A igreja não abandona o Espírito Santo ao criar estruturas, pessoal. Alguns, assim, não, se estruturou, até os nossos, alguns pioneiros iniciais tinha essa, não, se organizar virou Babilônia, né? Pois a igreja não abandona o Espírito ao criar estruturas, ela busca proteger o que foi revelado, sem engessar um movimento. A história da igreja, gente, é uma constante tentativa de ordenar o carisma, de ordenar os dons, os ministérios de Cristo. E no contexto adventista, essa encenação da ordem ela é especialmente perceptível. A história da igreja adventista, gente, é marcada por um movimento de busca pela fidelidade profética. E você vai vendo que aos poucos ali, ó, vai se organizando em estruturas globais. Você pega ali desde a expectativa escatológica de 1844, as comissões da Associação Geral, a ordem foi sendo discernida, isso pouco a pouco, cada vez mais. Ela não nasceu pronta, mas ela foi sendo gestada no seio do conflito. E esse conflito, muitas vezes, entre a missão urgente e a necessidade da organização. Cada fase histórica da Igreja Adventista ela pode ser lida como uma encenação da ordem. Você tem ali, por exemplo, a Era dos Pioneiros e a organização em 1863. Depois você tem o desenvolvimento das instituições de saúde e educação. Aí você tem os debates sobre a autoridade profética. Você tem a expansão missionária no século XX.
Você vai encontrar esses desafios atuais da globalização, da diversidade cultural. Em cada etapa, o corpo eclesiástico ele reage, ele decide, ele ajusta, ele reforma. E nessa reação histórica, a ordem vai sendo manifestada, pessoal. É poderoso. Poderoso. Você precisa se enxergar essa dimensão também. E a beleza do método histórico existencial está exatamente em permitir que nós vejamos essa história não como mera cronologia, mas como um drama teológico. As crises institucionais, os conflitos de liderança, as reformas nos manuais, os debates sobre representatividade, tudo isso não é ruído administrativo, é liturgia e intenção, pessoal. É o povo de Deus encenando a sua vocação. E cada ato revela algo sobre o todo que nós buscamos representar. Então, quando você pega ali, vamos para trás ali agora, quando você pega saída do mundo antigo e entra aí a patrística, né, você vai ver essa revelação, a ordem sendo revelada no tempo. Tenho lido bastante a patrística a fim de não somente trazer esse conteúdo para você, mas entender esse período ali, né, antes de Constantino, da vida da igreja, e entender como isso se dá até um pouquinho mais adiante também. E você vai perceber o seguinte, que o desenvolvimento da ordem na história da igreja ela não pode ser compreendida sem levar em conta duas grandes forças espirituais e intelectuais que a moldaram. A primeira é a questão da patrística, dos pais da igreja, e a segunda é o profetismo, a questão da profecia. Ambas operam em registros diferentes, mas elas, de certa forma, se encontram no esforço de manter a fidelidade da comunidade de fé a essa revelação divina enquanto caminha no tempo. Então, quando você olha, por exemplo, a tradição patrística, formada pelos primeiros pais da igreja, né, que dividida em duas grandes vertentes, você tem a patrística grega e você tem, então, a patrística latina, todas elas buscaram sistematizar a fé. Uma de uma maneira e uma de outra, mas você vê que em Santo Agostinho ela se funde. E é muito interessante isso porque elas buscam sistematizar essa fé, preservar a unidade e também consolidar uma doutrina em face de muitas heresias do seu tempo, né, do gnosticismo e tantas outras, do caos também do mundo grego-romano. E nesse esforço que vai se desenvolver uma teologia da ordem muito mais contundente, uma eclesiologia que via a igreja como um corpo de Cristo estruturado, com uma hierarquia funcional, né, com os ritos que eram sinais. E você vai ver ali os símbolos, os ritos, os cânones, as cátedras, tudo visava proteger o mistério e transmitir essa verdade. Contudo, pessoal, esse impulso patrístico muitas vezes tensionou com o profetismo, né, que é aquela voz que clama contra a institucionalização morta, contra o fechamento da ordem sobre si mesma. Então, o profeta, ele é aquela pessoa que denuncia quando a estrutura tranca o Espírito Santo, quando o templo vira mercado, né, e quando a lei serve ao status quo. E na Bíblia, os profetas não são anarquistas, tá, pessoal? Você precisa entender isso. Na Bíblia, os profetas não são anarquistas, embora muita gente de mentalidade revolucionária faça essa alusão, isso é completamente errôneo, completamente descontextualizado. A realidade da palavra de Deus. Eles não são anarquistas, eles são restauradores. É bem diferente, o espírito que se evoca dos profetas é completamente diferente de um revolucionário. Porque eles não chamam simplesmente ao caos, mas eles chamam à ordem. Eles chamam a ordem de volta à sua origem. E essa ordem é o Deus vivo, justo e libertador. E no método histórico existencial, essa tensão entre patrística e profetismo é fundamental para uma leitura da ordem, tá? Precisa entender isso. Porque quando você olha essas duas realidades, você vai ver que a igreja precisa da patrística para não se perder no caos do subjetivismo, mas ela precisa do profetismo para não se trancar na rigidez da forma. E ambas as dimensões são manifestações do Espírito Santo. Uma guardiã da continuidade e outra provocadora de renovação. E no contexto adventista, essa tensão aparece de forma muito clara. Por um lado, nós herdamos o zelo dos reformadores e o impulso profético do millerismo, mas por outro, com o crescimento institucional, nós desenvolvemos normas, manuais, regulações e estruturas para garantir essa unidade. E a voz patrística, né, se manifesta no cuidado com a doutrina e a ordem. E a voz profética aparece nos chamados à reforma, à missão, ao reavivamento. E essa tensão é bonita, ela é interessante, ela é crucial para a vida da igreja.
A sabedoria da ordem está exatamente em escutar ambas. Ignorar o profeta é perder o futuro. Ignorar os pais da fé é perder a herança. A liderança espiritual ela precisa operar com essa dupla escuta. Escutar a tradição que sustenta e escutar a profecia que desafia. Quando eu falo escutar a tradição, é escutar o legado dos nossos pioneiros. Olhar a história como também símbolo da ordem. É esse equilíbrio que mantém a ordem viva. A história da igreja é a história desse diálogo, pessoal. Não adianta fugir disso. E a igreja adventista é chamada hoje a continuar essa conversa com humildade, com coragem, com discernimento. Essa é a minha proposta aqui, tá bom? Porque a ordem que salva é aquela que continua a se deixar reformar sempre. À luz de quê, pessoal? À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. E comumente na história e na voz do Espírito Santo. Tá bom? E é a partir dessa realidade que a gente entende a necessidade de uma leitura existencial das estruturas da igreja. A aplicação do método histórico existencial à estrutura da igreja adventista exige uma mudança de postura diante da institucionalidade. Não se trata apenas de administrar melhor ou reformar processos, mas de cultivar uma nova sensibilidade. Olhar as estruturas como expressão encarnada da busca por fidelidade, pessoal. A igreja precisa se ver, se rever e com o sujeito histórico, né, como um sujeito histórico em processo de conversão, está continuamente aberta. Está continuamente aberta. Isso significa reconhecer que cada documento, cada manual, cada reunião da comissão, cada eleição, cada assembleia são atos simbólicos. São momentos em que o corpo de Cristo, situado no tempo, responde a um chamado eterno. E eles carregam em si uma tensão. Essa tensão entre o provisório e o definitivo, entre o visível e o invisível, entre a missão e a estrutura. Ler essas práticas de forma existencial é enxergar nelas a encenação da ordem divina em meio às limitações humanas. E essa leitura, pessoal, requer abertura, requer humildade para reconhecer erros históricos e coragem para propor reformas. Requer líderes que sejam teólogos da história e da comunidade, não apenas gestores. E requer membros que saibam que sua participação é vocação e não apenas privilégio. A ordem, gente, é responsabilidade de todos e todos são convidados a discerni-la juntos. Não é um aqui, o outro ali, não é Alex procurar saber. Não, por isso que eu estou tentando democratizar essa discussão aqui com vocês, porque esse é um chamado de todos os membros. É essa perspectiva que convida a igreja a rever a sua linguagem institucional. Não para pior, para melhor. Não para denegrir, mas para honrar. A ordem não pode ser comunicada apenas com números, pessoal. Apenas com regras, com metas. Eu vejo aí uma busca frenética por isso aí. Até acho que é o pastor Herto que dizia, né? A gente tem os dois lados da moeda. A gente tem a numerolatria, essa fixação absurda pelos números, e a gente tem a numerofobia. Tem medo, ninguém pode tocar nada. A gente tem que manter essa atenção ali, equilíbrio, esse balance, né? Essa dimensão da ordem precisa ser narrada com testemunhos, com memória, com visão profética. E o relatório administrativo precisa conter espiritualidade. Não pode ser apenas técnico. A ata da comissão deve refletir reverência, pessoal. O planejamento estratégico deve ser leitura de sinais dos tempos. Uma igreja que lê a sua história de forma existencial se mantém sensível ao Espírito Santo. Ela não se defende da crítica. Ela acolhe como graça. Ela não teme o novo. Ela discerne com sabedoria. Eu não estou falando que a gente se deixa todo mundo criticar e a gente não oferece a nossa perspectiva. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quando a gente se fecha para mudança. Entendeu? Essa ordem não teme o novo. Ela discerne com sabedoria. Ela não vive do passado. Ela se utiliza do passado, ela o honra, mas ela caminha para frente. Ela não se acomoda na ordem que construiu. Ela a submete continuamente ao reino que espera. É assim que a gente tem que concluir esse episódio, né? Com um apelo. E que apelo é esse? A igreja adventista, em cada nível de sua estrutura, e aqui eu me incluo, em cada etapa da sua história, em cada processo de sua organização, se dispõe a ler-se existencialmente, a ordenar-se não apenas por eficiência, mas por fidelidade, a reformar-se não apenas por necessidade, mas por esperança, pessoal. A discernir que a sua ordem não é o fim. Não é fim.
Ela é caminho. Caminho que conduz com temor e alegria ao encontro de Deus, que ordena para salvar. Esse é o elemento principal. Eu sei que nós temos muito ainda o que discutir. Essa série, só nesse módulo, nós temos 13 episódios. Eu estou apenas no 5º. Então, o 6º episódio, eu vou aqui introduzir um elemento muito importante da patrística, que eu acredito que vale muito a pena a gente entender nessa nossa caminhada sobre a ordem. E eu espero encontrar você lá no próximo episódio. Um grande abraço e que Deus te abençoe.